Graça e paz a todos vocês, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo Jesus. Estamos vivendo um momento especial, o advento do Natal. Eu sou Alessia Diniz, para quem não me conhece, e este é o canal Despertar da Fé. Esse canal foi criado para propagar a palavra de Deus até os confins da terra e para despertar a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nas promessas que Ele fez conosco, mesmo antes da fundação do mundo. Eu tenho batido na mesma tecla, gente, porque é aí que está o nó. Muita gente não sabia, como eu, quando era católica, que Jesus já existia, que Jesus é o Criador. Agora muitos decoraram, entenderam, a fichinha caiu, que Jesus estava na fundação do mundo, que Jesus criou todas as coisas. Porém, ainda há deuses, há santos, há mediadores, que as pessoas acreditam que possam estar no céu fazendo milagres, intercedendo por nós, o que não é verdade. Ele é o único mediador. Então eu gostaria de ler para vocês aqui João, se puder pegar sua Bíblia, o evangelista João, capítulo 1, é a coisa mais linda. A encarnação do Verbo. Jesus é o Verbo. O que é verbo? Verbo é ação. Verbo é criar, é atitude, é palavra de ordem. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem estava com Deus, gente? Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Glória a ti, meu Senhor. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, não é assim? Está escuro, você acende uma vela, você põe um candeeiro, você põe uma lâmpada, eu mesma liguei a ring light, não é isso? A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Nós temos o inimigo das nossas almas, Satanás e seus anjos. Para quem não acredita, é ótimo para ele, viu, gente? Porque ele está ao derredor. Ele está no plano espiritual. Ele está no ar. E tem ódio de nós, porque ele não tem um corpo, ele não terá vida eterna, ele está condenado pelo sangue derramado do nosso Senhor Jesus Cristo, do sacrifício perfeito e justo em nosso lugar. E João continua: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Lembram-se de João Batista, filho de Isabel? Este João Batista veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele veio abrir o caminho, ele era a voz que clamava no deserto. Ele não era a luz, ele dizia: eu não sou o Messias, que as pessoas pensavam que era. Hoje a gente está aí pensando, o apóstolo tal, o pastor tal, o padre tal. Gente, Jesus disse para não acreditarmos. Apocalipse. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Era a missão de João Batista desde o ventre de Isabel. A saber, a verdadeira luz,
que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. Emmanuel, Deus conosco. O mundo foi feito por intermédio dele, de Jesus. Mas o mundo não o conheceu. Ele, o Verbo, Jesus, veio para o que era seu, para o seu povo, para nós, para os israelitas, os judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu anotei aqui também João 1, capítulo 1 ainda, versículos 17 e 18, uma coisa linda. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés no passado, no Antigo Testamento. Deus deu os 10 mandamentos, a lei, para disciplinar o povo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, nós não somos salvos debaixo daquela lei. Jesus falou, eu não vim anular a lei. Eu vim confirmar a lei, só que a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós fazemos isso, gente? Nós não fazemos. Então, precisamos pensar sobre isso, porque nós seremos salvos pela graça e a verdade que vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que é Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, Jesus, ele veio até nós, ele se encarnou e veio mostrar Deus para nós. Ele veio revelar o Pai para nós. E os seus não o receberam e o mataram. Se ele viesse hoje, faríamos o mesmo? Presente de Natal, Papai Noel, briga em família, né? Eu vejo um monte de posts, um monte de coisas nos Facebook, Instagram, lamúrias, chateações, pessoas solitárias, suicídio, tristeza, eu não vou, eu tenho raiva de fulano, para que isso, stand de comida, encontrar para que somos obrigados, não nos vemos o ano inteiro. Gente, a pandemia veio aí e ela não mudou não, sabe? Muita gente não. Eu pensei que ela fosse mudar corações, mas eu temia, eu sabia também que não mudaria. Não é o lugar, não é a situação, são as pessoas que precisam mudar. Todos nós queremos um lugar ao sol, nós somos egoístas, não é, gente? Como mães e pais, como filhos, nós queremos sempre o melhor lugar. Em Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 23, vou resumir para vocês, uma mulher cujo nome, ela era mulher de Zebedeu, não aparece o nome dela aqui, ela, com seus filhos, né, estava adorando a Jesus e pediu-lhe um favor. Santa Inocência, ele perguntou-lhe, que queres? Ela disse, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Queria passar na frente dos outros, né, gente? Furar a fila. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Foi o que ele disse. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Quem poderia passar pelo que ele passou? Além do mais, ele é santo. Responderam-lhe, podemos. Gente, muita cara de pau, né? Eles iam ser sacrificados, sofrer aquilo tudo. Nem assim. Eles não são santos, não foram santos, já estavam pecando.
Então lhes disse Jesus: bebereis do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, não deve ser assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, como Jesus fez. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É forte, não é não, gente? Em Hebreus, capítulo 9, versículo 15, Paulo fala que Jesus é o mediador da nova aliança. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 17 a 22, Paulo diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam através do sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. No Antigo Testamento, para pagar os pecados das pessoas, havia o sacrifício dos animais. Escolhia-se o animal perfeito, o primogênito, tinha que ser perfeito, porque Jesus é o Cordeiro perfeito. Então escolhiam os animais para serem sacrificados. Havia o tabernáculo, né, que Deus deu ordem a Moisés para construir. Josué caminhou, Davi caminhou com essa arca da aliança. Então havia um tabernáculo, onde haviam 2 partes. A primeira era o lugar santo, onde os sacerdotes colocavam sobre a mesa o animal, faziam um sacrifício, havia uma luz iluminando, aspergiam o sangue dos animais, e havia uma cortina de linho que separava a outra parte, a outra entrada, que era o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, que uma vez por ano somente o sumo sacerdote podia entrar levando o sacrifício, o sangue em suas mãos, para purificar os pecados dele e de todo o povo. Com a vinda de Jesus, com a morte dele, esses sacrifícios tiveram fim, porque ele é o Cordeiro perfeito, santo. Esses sacrifícios foram anulados, cancelados. Mas, para haver remissão dos pecados, é preciso derramamento de sangue. Por quê? Houve o primeiro testamento e o segundo. Para haver um testamento familiar, gente, o que é necessário? Alguém tem que morrer, não é? O testamentário, aquele que atesta, ele tem que morrer. Então, o testamento ele só é repartido, as coisas só são resolvidas após a morte, né? De quem está atestando o que deixou, a herança. Então, existe uma morte, tem que haver uma morte, um derramamento de sangue. Isso veio desde do Jardim do Éden, de Adão e Eva, não é? E a nossa entrada no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, foi permitida por Jesus, por sua morte, seu sacrifício. O Senhor dos Exércitos, em Isaías 8, capítulo 8, versículo 13, ao Senhor dos Exércitos, a ele santificou. Em Hebreus 10, 19 a 25, a nossa entrada no Santo dos Santos foi garantida pelo sacrifício perfeito, justo e completo e eterno de Jesus. Isaías 8,13 diz: ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Isaías 9,6, nós entramos já no advento. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías 30,18, o Senhor é Deus de justiça.
Isaías 30, 21. Ouvimos a voz do Senhor que nos mostra o caminho. Isaías é um livro que eu me apaixonei. Leiam Isaías, vocês vão amar. É linda essa passagem, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. No Antigo Testamento, o profeta avisou, e essa profecia se cumpriu. Todas as profecias se cumpriram, falta a volta de Jesus. Quem não acredita, cuidado, viu? Gente, lê a Bíblia enquanto é tempo. Leiam a Bíblia. Não fica ouvindo palavras, não. Eu agora vou passar para uma parte muito interessante sobre Maria, o nascimento de Jesus, tá? Gostaria de ler para vocês Lucas 2. Ela, que é Maria, deu à luz seu filho primogênito. O que vocês entendem por isso? Primogênito é o primeiro. Há pelo menos 4 nomes dos irmãos de Jesus que aparecem na Bíblia: Tiago, José, Judas e Simão, além de 2 irmãs de Jesus, filhas de Maria. Vocês podem conferir em Lucas, capítulo 2. A palavra irmãos, que eles questionaram muito, que veio do aramaico e o hebraico, irmãos podia significar primos, mas não é. Essa tradução no Novo Testamento, que Paulo falou muitas vezes, ela foi feita do grego, já era uma tradução atualizada. A palavra primo é uma e irmãos é outra. Então, a palavra irmãos veio do grego e ela não pode ser confundida com a palavra primos, como afirmam alguns estudiosos aí. Marcos relata isso também em Marcos, capítulo 3, 31 a 32. Não é para criar polêmica, é para provar o que a Bíblia diz. Porque eu ouvi padres falando, tá, gente? Se ele pode falar, até ele estava até muito exaltado, um pouco nervoso. Outros estudiosos, né, visões católicas, podem afirmar, brigar até, dizer que Maria é santa, que está lá no céu fazendo milagre. Ela não está. Estudiosos já têm o tempo, o sepulcro de Maria e de todos que são considerados santos, localizados em Jerusalém, tá? Então, isso daqui é para comprovar uma verdade. A explicação bíblica, não é bate-boca, não, é bíblico. Está escrito: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, mãe de Jesus, Maria, e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Eles não conseguiam entrar de tanta gente. Muita gente estava sentada ao redor dele, de Jesus, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora à tua procura. Então Jesus lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, ele disse: eis minha mãe, aponta para você, para mim, para todos. Nós não somos menos dignos, não, gente. Jesus é lindo. Ele não faz acepção de pessoas. Ninguém sofre mais, ninguém sofre menos, não. Só ele sofreu mais do que todos. Só ele é santo. Ela foi uma serva maravilhosa. O nome dela é lembrado, considerado para sempre, porque gerou, porque aceitou, porque disse sim. Nós não temos nada contra Maria de Nazaré, muito pelo contrário. Eu, como mulher, como mãe, tenho uma grande admiração, um grande orgulho. Foi escolhida, é uma bem-aventurada, como tantas outras mulheres, que vocês precisam conhecer a história. É a história mais importante porque ela gerou o Filho de Deus, mas ela não é deusa
ela não manda nele. Esse negócio que eu vejo passar nos WhatsApp, nos Facebook ali, pede à mãe que o filho obedece, o filho responde, tem isso não, gente, isso é heresia, blasfêmia, cuidado com isso. Jesus é o Senhor dela e ela sabe disso. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Para confirmar aqui também o que estamos dizendo, gente, vocês podem consultar o livro de Mateus 13, capítulo 13, versículos 55 a 56, onde o apóstolo fala: não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos, de novo, Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Eles ficaram encabulados, vocês entenderam? Porque Mateus, ele é um cobrador de impostos. E ele ficou abismado. Ele falou: mas engraçado esse homem celular, porque disseram, né? Mas o que pode vir de Nazaré? O que pode vir da Galileia? O que pode vir de bom de lá, né? Então ele falou: mas quer dizer, ele era um rapaz com um filho comum, um homem comum, uma casa com filhos. Ele foi o primogênito de Maria. Maria era virgem até concebê-lo. E é uma passagem que eu vou tentar localizar aqui, ó, em que Deus diz, né, que Maria não conheceu, José não conheceu a Maria até que Jesus nascesse. Ela foi virgem até que Jesus nascesse. Então, daqui a pouco eu encontro essa passagem e volto aí para vocês. Agora, nós podemos ver aqui também Mateus 12, 46. Mateus 12, 46. Em Mateus 12, 46, diz: falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram de fora querendo falar com ele. Lucas 8,19 diz: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Então, todos estão comprovando. Marcos 3, 31 a 35 diz: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Ele diz, como eu falei para vocês, essa é a descrição de Marcos. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em João, capítulo 7, versículos 3 a 5, os irmãos de Jesus lhe disseram, eles não aceitaram Jesus, os irmãos sanguíneos de Jesus. Os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para os seus discípulos, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, que eles já sabem que Jesus queria aparecer, age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Ele foi até empurrado, ele foi assim, ameaçado pelos irmãos. Houve um momento que ele se retirou, porque ele disse: não é chegada ainda a minha hora.
Eles queriam até jogá-los abismo afora, eles, os próprios irmãos, junto com outros. Ele disse também nesse momento: nenhum profeta tem honra na sua terra, tem glória na sua terra. Por isso, quando a gente conhece alguém, pede para curtir um vídeo, fala de algum sucesso que você tem, as pessoas que te conhecem são as que mais te desprezam, né? Se você postar alguma tragédia que morreu, chove de gente para dar os sentimentos, é uma coisa horrível, né, gente? As pessoas não querem ver a alegria de ninguém, não querem ver o sucesso de ninguém. E quem mais faz postagem lá, falando, não vê que aquilo serve para ela, né? Então é uma coisa difícil. Aí eu vou agora para João, capítulo 20, 17, onde João também relata: não me segure, Jesus diz, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Porém, ele já tinha ressuscitado, a meus irmãos, vá a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e para o Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Em Atos dos Apóstolos, Paulo diz, em capítulo 1, versículo 14, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele, de Jesus. Em Gálatas, a carta que Paulo escreveu para Gálatas, também encontramos capítulo 1, versículo 19. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão de Jesus. E tentando responder a uma colocação que eu vi na internet aí, gente, né, de pessoas de outra religião falando, tentando defender a sua fé. Eu não estou tentando defender nada, eu estou defendendo a Bíblia. E nós temos que fazer hermenêutica, exegese, sim. Nós temos que pensar, de ler e procurar ler e entender. Dizem que Maria, quando Jesus estava aos pés da cruz, que ele entregou Maria a João, o discípulo amado, porque João representa a humanidade, representa nós, filhos de Maria. Não é isso, não. Eu não sou filha de Maria. Eu sou filha de Deus e você também. Maria teve os filhos carnais dela. Ela gerou a Jesus, mas todos nós, segundo a sua palavra, somos sua mãe, seus irmãos. Ela cumpriu a missão dela. Ela foi para a glória. Nós não podemos perder a nossa salvação, a nossa glória, adorando os santos que vão estar lá em cima e quando a gente se reencontrar, em nome de Jesus, eles vão falar: olha, não pude fazer nada, nem estava vendo o que você estava fazendo, gente. O livro da vida fica na mão de Jesus. Em Apocalipse 14, vocês vão encontrar quem é digno de abrir o selo do livro. Somente o Cordeiro. Maria não tem acesso a esse livro dos salvos. Ela não pode salvar ninguém. Nenhum discípulo, ninguém. Somente o Cordeiro. Não adianta você pedir, não, gente. Você está perdendo seu tempo. E você está cometendo uma idolatria. O mediador é Jesus. Jesus. Ele é o único digno de toda honra e toda glória. E Maria sabia disso. Ela continuou orando, seguindo os discípulos. Então, quando Jesus estava aos pés da cruz e entregou Maria, sua mãe, aos cuidados de João, o discípulo amado dele, chamado discípulo amado, ele entregou para ela porque seus irmãos de sangue, filhos de Maria, não acreditaram nele. Então, eles estavam contra ele. Devem ter ajudado na crucificação e na morte dele, né? Não tiveram salvação até. Imagina a tristeza de Maria, né? Mas ela foi firme. Ela acreditou que o filho que ela gerava era seu Senhor e Salvador. O filho que João Batista, que pulou no ventre de Isabel, pulou porque João Batista sentiu a presença do seu Senhor. Ele disse, João Batista, quando está pregando,
Eu nasci antes dele, mas ele era antes de mim. Jesus era antes de todos nós, antes do mundo. Então Maria, a palavra de Deus diz que Maria não conheceu José, não coabitou com José, não teve relações com ele, conjugais, até o nascimento do menino, para que se não dissesse que ele era filho de José e Maria. E Jesus veio da tribo de Judá, da tribo de José e Maria, porque os casamentos eram feitos com pessoas da mesma tribo. Então, José e Maria tinham que ser da mesma tribo. Deus foi afunilando e preparando tudo desde a época de Adão, Abraão, Isaac, Jacó, Noé. Deus foi preparando Salomão, Davi. Então, ele é o reino eterno. Por isso ele é chamado filho de Davi. Ele é o que estabeleceu o reino eterno. Ele é da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Tá bom? Vocês curtam esse canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, gente, é importante conhecer a palavra de Deus. Depois, se vocês quiserem, me façam sugestão de fazer live, eu estou pretendendo fazer umas lives, e o Natal é saber que Jesus é o Verbo encarnado. Ele não é o menino Jesus. Manda o cartãozinho de Natal, menino, estão esperando o nascimento do menino Jesus. Ele é o Senhor, ele é rei, está sentado à direita do Pai com a sua coroa. Agora não é aquela coroa de espinho, agora é a coroa que ele merece, que ele sempre teve. Ele é o rei, ele é o que tem a chave do céu e do inferno, do Hades e do paraíso. Ele é o único que tem o poder de abrir o livro da vida, onde todos os nomes estão escritos, ninguém mais. Não adianta você perder tempo pedindo a santo nenhum. Preste atenção nos mandamentos de Deus. Não farás para ti imagens de escultura e não as adorarás. Eu não sou filho de ninguém. Eu não preciso São Pedro, Santo Antônio para fazer casamento nenhum. Ai, que linda minha aliança, gente, está novinha. Olha, glória a Deus, essa aliança é feita com o Senhor Jesus. Linda, né? Uma benção, glória a Deus. Tinha mandado polir. Ela, aliás, abri também, que ela estava pequenininha, né? Então, gente, um Feliz Natal. O Natal é saber que o Senhor Jesus é Rei, é Senhor, Senhor das nossas vidas, que sem Ele não há salvação. Você não vai entrar no Santo dos Santos, você não vai ser salvo se você achar que vai ter que passar por Maria, que está morta, enterrada, cegada, e o espírito dela já está lá em cima, descansando em paz. Todos os mortos, cada um foi para o lugar. Os que estão condenados estão no Hades, no inferno lá. Os que estão salvos, o espírito está lá, mas eles não estão vendo nada aqui embaixo. Eles estão dormindo, tá, gente? Morto não vê nada. Missa de 7º dia, missa de um mês, eles não veem coisa alguma. Imagina se eles vissem o desespero deles. Eles estão dormindo. Em outro momento poderíamos falar sobre isso, se Deus quiser. O Natal é saber que Jesus é o Verbo. Ele disse, haja luz. Façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Nós somos tudo para Ele. Ele morreu em nosso lugar. Ele é o único digno de toda honra e toda glória. Ele não é o menino Jesus na manjedoura. O presépio, gente. Eu já fui assim, ignorante. Ah, eu gosto, é bonitinho, isso não tem nada a ver com a minha vida. Não tenho mesmo não, mas Jesus tem. E ele pediu para pregar o evangelho. O evangelho é isso aqui, gente. Você tem que ler, você tem que entender, você tem que riscar a Bíblia, tem que procurar. Eu procurei ajuda. Montar um presépio e colocar Maria com uma auréola,
O menino Jesus pequenininho, ele é enorme, Jesus é enorme, ele é enorme. Maria está dormindo, é pequenininha que nem nós, é mortal. Ela veio do pó e ao pó tornou, ela não assuntou não. Cuidado com padres e pregadores que estão falando com vocês. Em nome de Jesus, peçam ao Senhor, foi o que eu ouvi de um pastor uma vez. Acredite no que eu estou falando, não. Peça ao Senhor, ore e peça a Ele para te revelar a verdade. E eu sonhei, uma hora te conto isso direito, que Jesus apareceu para mim e disse, Alessia, que tinha uma imagem enorme de Aparecida ali fora, sabe ter aparecido no meu nome? E aí ganhei de presente, foi um auê nessa família. Engraçado, a imagem me causava pânico, uma imagem feia, né, gente, horrorosa. E eu falei, o que é isso? Eu estou presa a essa imagem, alguma coisa de ruim. E quem me discipulou falou, Alessia, quando se sentir forte pelo Espírito Santo de Deus, você vai se livrar dela. Então o Senhor Jesus apareceu para mim em sonho, à cabeceira da minha cama, do lado esquerdo ali, e pôs a mão sobre a cabeça, eu não vi seu rosto, vi suas vestes, e disse, Alessia, tão lindo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele levantou, eu o vi sair pela porta, de costas, levantou os braços e disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu não vi seu rosto. Eu entendi tudinho. Levei alguns dias, levantei, peguei aquela imagem e dei cabo dela e falei, você não me controla e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gostaria que vocês entendessem que eu não estou aqui atacando ninguém, não. Mas eu conheci a verdade, porque eu procurei. As escamas dos seus olhos podem cair. Vocês conhecem Paulo? Que perseguiu os cristãos? Chamado de Santo Paulo. Ele foi um demônio, gente. Aquele homem foi um demônio e de repente ele virou santo. Todo mundo aí que faz uma coisa boa vai canonizado. Se eu fizer uma coisinha boa, vou ser santinha. Ô, gente, pelo amor de Deus, santo é Jesus, tá? Vamos comemorar o verbo que se encarnou. Por que ele se encarnou? Ele era Deus, ele é Deus, estava lá em cima quieto, porque Adão e Eva pecaram e ele se entristeceu e não quis perder seus filhos, que Satanás ficou feliz demais porque derrotou o humano. Satanás continua derrotando a humanidade. Ele continua acabando com a nossa vida, fazendo a gente fazer o que é mal, pensar o que é mal. Satanás quer carregar com ele um monte de pessoas, como ele carregou 1/3 dos anjos. O lago de fogo e enxofre está preparado para ele, gente. E ele quer arrastar o máximo de pessoas possível. E já tem bilhões de pessoas arrastadas com ele, porque o número de salvos é como uma multidão e o número de perdidos é como as areias do mar. Ah, mas eu conheço os mandamentos, eu não vou para o céu porque eu acredito nisso, Deus vai levar isso em conta. Depende, porque ele deixou a palavra dele, né? Eu também. Ah, você vai, Alê, você conhece a palavra, você está falando, você é santa. Não, eu não nasci santa, nós nos santificamos. Maria não foi santa. Ninguém é santo. Nós somos tão santas quanto ela foi. Nós somos tão santos como os apóstolos foram. Eles entraram no processo de santificação a ponto de entregar suas próprias vidas pela causa de Jesus. E nenhuma Maria disse naquela festa, façam tudo o que ele mandar. Aí o padre disse numa live aí que Maria deu ordem para Jesus, gente, misericórdia, que Jesus tenha misericórdia. Ele é o Senhor, os padres deveriam saber disso. E eu não aguento isso não, tá? Então eu tô aqui para avisar as pessoas que quiserem ouvir, graças a Deus, já tô sabendo de muita gente que o Espírito Santo está agindo, glória a Deus! Glória a Deus! Senhor, muito obrigada, Pai. E eu gostaria de mandar para vocês um feliz advento, feliz Natal, com o nosso rei, o Senhor, um único rei. Ele é um único rei, né? Rei
Pelé, não é rei Roberto Carlos, não é rei do rock, não. Ele é o único rei, é o rei dos reis. É o Senhor das nações. E ele está vindo. A trombeta vai soar. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Deixe seu like. Ative o sininho de notificações, gente. Compartilhe esse vídeo. Não estou pedindo por mim, não. Eu sei que o Senhor Jesus é que faz a obra. Mas eu estou aqui para isso. Ele morreu crucificado, gente. Faz que os irmãos empurrarem ele por precipício abaixo, chamarem ele até de demônio. Eu vou esperar o quê da humanidade? Mas ele mandou, filha, ser corajosa, não te mandei eu. Falou isso com Josué, vai, prega o evangelho, eu sou contigo. Você vai receber retaliações, sim, por causa de mim. Persevera e segue. Tudo de bom para vocês, em nome de Jesus. Shalom.